Meus caros, estamos de volta. Vocês estão a ouvir? Estão. Estamos de volta para. Acaba parece estar meio desfocada. Mas pronto. Liga dos Campeões, vamos ao que interessa. Vou falar aqui de. Ora bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 joguinhos, 6 partidinhas para conversarmos. Portanto, para não perdermos aqui grande tempo, vamos já aqui abordar o primeiro. Slavia de Praga contra Arsenal. Arsenal que vem neste momento, se não estou em erro, 5 vitórias seguidas olhando para todas as competições. Venceu o Fulham, venceu o Atlético, venceu o Palace, venceu o Brighton. Isto temos aqui Premier, temos Liga dos Campeões, temos Taça da Liga e temos Taça Liga, Premier outra vez, no tomando de vitória na casa do Burnley. O Slavia de Praga não perde há 5 jogos, empatou, isto é campeonato checo, empatou aqui, empatou na Champions, um bom resultado, empatar fora na Atalanta. Empatou na coisa, ganhou 4-0 e aqui venceu 4-2-0 também, portanto não perde há 5 jogos, e nesses 5 jogos não sofreu em golos em nenhum. Já a equipa do Arsenal marcou nos 5 jogos que realizou, nos últimos 5 jogos, que foram 5 vitórias, e também não sofreu nenhum golo, curioso. Vamos a ver a classificação do Arsenal. O Arsenal é uma das equipas que tem 9 pontos, o Arsenal pode ser uma das equipas ganhando amanhã, fazendo 12 pontos, dá um passo muito, muito interessante. 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos, fica muito bem encaminhado. Claro que ainda faltaram 4 jogos, há outras equipas com 9 pontos e que estão ali próximo, mas pode ser muito interessante. Temos o Arsenal, uma vitória amanhã e a poder já ficar perto do apuramento. O Slavia está a 12.0, empate 5.90, Arsenal 1.28, mais do meio 1.20, mais do meio 1.71, over 0.5 HT está 1.30, gosto do over 0.5 HT, gosto também do odd de cantos. O Arsenal a ter na primeira parte 3 cantos, ou seja, mais 2.5 cantos a favor do Arsenal está 1.51, também me parece interessante. Outras duas odds que eu gosto, vocês já sabem quais é que eu vou mencionar. Golos marcados nas partes a 1.60 e o Arsenal a marcar em ambas as partes está a 2.01. Porque o Arsenal tem sido uma equipa que, neste jogo com o Fulham, 1-0 estava 0-0, 4-0 estava 0-0, 1-0 ficou 1-0, 2-0 estava 0-0 ao intervalo, ok, Taça da Liga, e aqui 2-0 e ficou 2-0 com o resultado da primeira parte. Aqui há alguma atenção porque deste gols marcado em ambas as partes estar tão alto, e acho, mas mesmo assim eu entender que tem aqui algum valor. O Arsenal tem sido uma equipa para marcar em ambas as partes nos últimos 10, nas últimas 10 partidas, apenas 20% das vezes faz isso. Mas porquê que eu tenho aqui algum interesse no Arsenal a marcar em ambas as partes e que eu acho que pode ter uma odd de valor? Tendo em conta todo o cenário do Arsenal, se bem que, atenção aqui um pormenor, Arsenal poderá entrar sem um ponta de lança declarado porque Gyökeres pode não vir a jogar amanhã. Atenção a isso também. Por isso, se quiserem salvaguardar a odd dos cantos a favor do Arsenal, podem ser interessantes. Não é que a equipa tenha sabido ainda jogar com Gyökeres a 100%, mas cantos a favor do Arsenal, querem pré-querem live, parecem-me interessantes. Por isso é que eu vos falei daquela linha do mais 2,5, está muito interessante. Pelo menos 3 estava a 1,70 e qualquer coisa, se não me falha a memória. Mas o Arsenal a marcar em ambas as partes. Eu venho muito aqui no contexto de que o Arsenal vencendo a partida faz 12 pontos. Mas temos de ter aqui algum cuidado, que é este Arsenal, quando tenta gerir, ou melhor, quando tenta gerir este Arsenal, quando se encontra em vantagem relativamente cedo nos jogos, sobretudo se for na primeira parte, seja a ganhar o jogo, este Arsenal tem sido uma equipa que gera e muito nas segundas partes. Se conseguir fazer o 2-0 faz, mas se tiver só 1-0 e for gerindo e for aguentando, é o que eles vão fazendo. Se der para fazer o segundo, mas é uma equipa extremamente pragmática e muitas vezes cínica na forma de jogar. Estamos em vantagem, vamos controlar o jogo a partir disso. Gestão de posse de bolas mais longas, se o adversário tiver um ou outro minuto, um outro período com mais bola, tranquilo, ficamos aqui no nosso meio campo, não é um bloco baixo, mas ficamos aqui a anular possíveis entradas do adversário dentro do nosso bloco, procurando sempre as nossas transições. Uma equipa que gosta muito e abusa, aí tem muita qualidade nisso, que é nas bolas paradas, portanto vê também aí um dos mecanismos para poder chegar ao golo. Portanto, eu consigo gostar, mesmo assim disto que eu disse, e mesmo olhando a que o Arsenal tem sido, ou não andar com muitos jogos a marcar em ambas as partes, como eu vos mostrei aqui, apenas 20% das vezes o Arsenal tem marcado golos em ambas as partes nas recentes partidas. Se vocês forem ver aqui, na primeira parte eles têm aqui 3 marcados, 3 sofridos, 2 marcados, 1 sofrido. Agora na segunda parte, só em marcados temos aqui 6, 8, 10 golos marcados, enquanto a primeira parte tem 5 apenas. Olhando, repito, aos últimos 10 jogos. Se vocês verem a média das primeiras partes, só houve 0.5. Olhem para a segunda parte, 1. Certo? Se vocês forem ver nas primeiras partes, jogos sem marcar, dá mais de metade dos jogos do Arsenal na primeira parte, o Arsenal não marca. Ok? Está a 60%. Nas segundas partes, jogos sem marcar, apenas 30. Sem sofrer 70. Estão a perceber aqui a lógica do que eu estou a dizer? Do porquê do mercado estar com essa odd? Eu acho que pode valer, digamos, o risco, uma moeda, metade de meia stake, por exemplo,
O Arsenal a marcar ambas as partes, olhando, tudo bem, já falamos aqui o porquê do Arsenal estar neste momento nesta questão, estamos aqui a falar de golos e etc., da forma como gerem os jogos, mas olhando aqui ao campo mais emocional do jogo, mais estratégico de competição, que é um Arsenal que vence amanhã, que é um dos jogos mais acessíveis que o Arsenal tem. O Arsenal já defrontou a Atlético fora, já defrontou o Atlético Madrid em casa, a última vitória em termos de Champions. Portanto, o Atlético foi fora, venceu, depois venceu o Arsenal, mas eles têm 3 jogos. Qual foi o outro? Estava a faltar um. Qual foi o outro jogo do Arsenal? O outro jogo do Arsenal, o Olympiacos. Olha, o Olympiacos é um bom exemplo. O Arsenal estava a ganhar 1-0 e foi digerindo este jogo até fazer o 2-0 já bem perto do fim. E podia ter sofrido antes até. Portanto, mas um Arsenal que vença um dos jogos mais acessíveis que tem até agora, tudo bem que é um contexto fora, mas se o vencer faz 12 pontos. A faltar 4 jogos tem muita coisa a seu favor encaminhada para que mesmo que deslize num outro jogo a seguir consiga ficar dentro do top 8, porque as outras equipas também vão jogar. Portanto, eu acho que pode haver aqui algum valor no Arsenal marcar em ambas as partes, mas tenham atenção ao risco e aquilo que já vos mostrei, que o Arsenal não é propriamente uma equipa muito virada para esse campo. Continuando falando de uma outra equipa inglesa, Tottenham Hotspur. O Tottenham, que está em 15º lugar, tem 3 jogos, 1 vitória e 2 empates. Venceu a equipa do Villarreal, depois empatou com o Bodo e empatou com o Mónaco a 0. Como é que este jogo ficou a 0? Incrível. Já o Copenhaga perdeu com o não, empatou com o Dortmund. Não, perdeu com o Dortmund. Tinha empatado no primeiro jogo, já não me recordo com quem. Depois teve outra derrota também. Foi com o Dortmund e foi uma outra derrota. Agora está-me a falhar qual foi a equipa que eles defrontaram que perderam. Está-me a falhar aqui. Tottenham 1.35, empate 5.40, Copenhaga 9.30, mais 2,5 1.57, over 0.57 está a 1.30, o ambas marcam está a 1.95, gols marcados em ambas as partes está a odd de 1.55. Estamos aqui a falar de um Tottenham que nos últimos 5 jogos não está a atravessar o melhor dos períodos, perdeu com a Arsenal em casa, empatou com o Mónaco em termos de contexto de Liga dos Campeões, foi vencer 3-0 ao Everton, o resultado até aceitável na Premier, mas depois perde com o Newcastle fora para a Taça da Liga, perde com o Chelsea em casa 1-0, o derby londrino. A segunda parte do Tottenham é horrível, mas vocês dizem, mas a primeira parte foi boa. Não, a primeira parte também foi horrível. O Tottenham terminou o jogo com um remate à baliza. Para vocês terem uma ideia. Foi um jogo péssimo a todos os níveis do Tottenham. O Tottenham é uma equipa que tem aqui algumas ausências. Não tem Bissouma, Dragovic já está lesionado há algum tempo, Kulusevski, Solanke, Madsen também uma lesão já longa, Matheus Tel também não vai jogar. Olhando ao que está aqui como 11 especulativo para o Tottenham, isto é a equipa mais do que suficiente para vencer a equipa do Copenhaga, mas o Tottenham não tem sido uma equipa que tenha tido nas recentes partidas um caudal ofensivo gigante, avassalador e um futebol bem praticado. Aliás, se vocês forem ver na última derrota com o Chelsea, fala-se do mal-estar entre o treinador, equipa e vice-versa, pelos métodos de treino, pelos métodos de trabalho, e por aí fora, e pelas ideias de jogo e por aí fora. Não sei até que ponto isso é algum ponto de verdade. Esta equipa do Copenhague é uma equipa que já provou que consegue deixar o seu input. Nos 3 jogos que fez, marcou pelo menos 4 golos. 2 deles são ao Dortmund, tudo bem que foi no contexto de jogar em casa. Eu, para aqui, o mais 2,5 poderia ter aqui algum valor, mas o Tottenham tem sido uma equipa que o mais 2,5 vem mais pelo que o adversário faz do que propriamente pelo que o Tottenham tem feito. O menos 4,5 a 1.20 parece-me interessante. Não gosto muito do odd do Tottenham a vencer a 1.35. Acho que a match odd está ajustada para a realidade das equipas, mas para aquilo que eu tenho visto o Tottenham não tenho à vontade nesta odd, muito sinceramente. Prefiro-me salvaguardar com gols marcados em umas partes a 1.55 e inclusive com o handicap de mais 2.75 a favor de Copenhague a 1.20. O próprio de mais 2,5 está a 1.32. Portanto, de certa forma o Tottenham até pode vencer o jogo, mas o Copenhague de certa forma não leva uma tareia, por assim dizer. Deixem-me só beber aqui um golinho de água. Continuando, Atlético Madrid contra União. Temos um Atlético que tem sido uma equipa muito de duas caras ao longo deste ano. Um Atlético que só tem uma vitória. Okay, o Atlético Madrid que perdeu com o Arsenal. Depois venceu o Frankfurt, dando-lhes uma tareia por 5-1. Mas depois... eles perderam com quem no primeiro jogo? Perderam com o Liverpool, 3-2. Depois estarem a perder 2-0, conseguiram ir buscar o jogo. Mas depois acabaram por perder. Depois ganharam o Frankfurt e depois voltaram a perder com o Arsenal 4-0. Num jogo que estava 0-0 no intervalo, quem diria que o Arsenal de repente iria ganhar 4-0. 3 desses gols são de cantos. O Saint-Gilles, eu sei que digo sempre mal o nome desta equipa, lamento. Nos últimos 5 jogos só perdeu com o Inter, em termos de todas as competições, e perdeu com uma forma pesada 4-7, depois venceu em termos internos. Já o Atlético, tirando a derrota com o Arsenal para a Liga dos Campeões, vem do empate com o Celta, depois venceu o Osasuna, venceu o Betis fora, venceu o Sevilha em casa por 3-0.
Atlético Madrid está a 1.28, empate 6.30, União 10.0. Acho que do Atlético está interessante, 1.28. O Atlético em casa costuma ser uma equipa sempre muito forte, costuma sempre levar a sua avante, quer em termos coletivos até, nem que seja vitórias aqui amarradas pelo individual. Tem que começar a somar pontos, em 3 jogos só tem 3 pontos, se quiser ambicionar, achar difícil um top 8 ou um lugar mais garantido e mais tranquilo de playoff, precisa de ganhar amanhã. O St. Julius tem 3 pontos, não tem nada aqui a perder. Over 0.CKT está a 1.23, gosto de gols marcados nas partes a 1.45. O Atlético Madrid para marcar em ambas as partes a 1.77 parece-me interessante, se bem que com o Betis fora não aconteceu, com o Sevilha em casa estava a zeros, com a Sassuna estava 0-0 ao intervalo, com o Celta estava a ganhar 1-0 ao intervalo, mas não marcou na segunda parte, o Arsenal foi o que foi. O único jogo que realmente isso aconteceu foi com o Real, com o Frankfurt, com o Raio Vallecano e com o Vila Real. São os últimos jogos em que o Atlético marcou nas 2 partes. Tudo o resto não o conseguiu fazer. Amanhã acho que pode ser um bocado diferente, apesar daqui nos últimos 10 jogos terem metade dos jogos eles vão marcando em ambas as partes. Amanhã é um contexto diferente, é um bicho diferente. É um bicho diferente. Se vocês verem, Mendes tem 1.4 marcados na primeira parte, 1.5 nas segundas partes. Marca muito no arranque de jogos. Aqui tem muito inflacionado pelo jogo com o Real Madrid e pelo jogo com o Frankfurt também. Nas segundas partes, sobretudo aqui é o período onde eles carregam mais e também é um dos períodos onde o St. Julius mais sofre. Eu sei que disse mal o nome da equipa, lamento. Mas eu vejo algum valor no Atlético a marcar em ambas as partes, olhando muito o Atlético a precisar de ganhar, a precisar de somar mais 3 pontos, e que em termos coletivos é bem mais forte que esta União, mesmo em termos individuais. E depois estamos aqui a falar de um Atlético que é muito capaz quando entra para isso. O exemplo do jogo real é um bom exemplo disso. Se quiserem jogar aqui um bocadinho mais pelo seguro, Atlético Madrid a ter 3 cantos na primeira parte, ou seja, mais 2.5 cantos a HT para o Atlético Madrid, está a 1.53. O Atlético Madrid é uma equipa que não tem qualquer tipo de problema em jogar pelos corredores e forçar cruzamentos. Se vocês forem ver, eles têm uma média na primeira parte só a favor de 3.8. O União pode ter aqui uma postura mais expectativa, mais de aguardar pelo que o Atlético pode fazer, ou seja, dar a bola ao Atlético e tentar sim proteger muito o que é o corredor central. Se tiver que dar os corredores, dar os corredores, depois procurar transições com os homens da frente, mas eu consigo aqui ver aqui algum valor nos cantos a favor do Atlético, muito pela forma como o Atlético joga, independentemente, porque o Atlético é uma equipa que, se tiver que terminar com a bola nos corredores e forçar cruzamentos, Giuliano Simeone procura muito cruzamento. Alvarez, quando vem buscar mais jogo, se tiver espaço para isso, não só procura o remate, como também, se tiver que procurar o cruzamento, procura. Vocês vão ver aqui a média de remates do Atlético são 16 remates. Eles têm uma média de remates na primeira parte 7.20, por exemplo. Média de remates à baliza 7.40, quando é que vão à baliza 3.40, ou seja, ou são defendidos ou são interceptados. Portanto, aqui há alguma probabilidade de jogar. Temos um Atlético nessa postura e sair de canto a favor do Atlético pode, para mim, ser bastante interessante. Paris Saint-Germain contra Bayern Munique. Paris Saint-Germain 2.42, empate 4.05, Bayern 2.66, mais do meio está 1.34, estamos a falar de duas das equipas mais concretizadoras ao dia de hoje em contexto europeu. Over 0.CHT está 1.20, aqui vou jogar um bocadinho com o óbvio, gols marcados nas partes 1.35, está top, o ambas marcam, está 1.32, isto mesmo combinado dá-vos uma odd de 1.55, aqui jogando um bocadinho com o momento do Bayern e com o contexto atual de jogo, certo que a PSG é uma equipa que, se for preciso, passa ao rolo por cima deste Bayern, mas se for preciso, este Bayern também pode ser uma equipa que pode criar muitos problemas a este PSG. Podemos ter aqui um jogo. Claro que está toda a gente aqui a olhar para o over 2,5, para muitos gols nas primeiras partes, para ambas marcam. O menos 5.5 está a 1.15, menos de 4,5 está a 1.37. Eu vejo mais valor no menos de 4,5 do que no mais 2,5. Estamos a falar de duas equipas que estão em primeiro e segundo na tabela classificativa. Uma derrota não os prejudica em nada, ok? Não vai-lhes fazer cair dentro do top 8 à partida. Não é por perderem que de repente está tudo em causa atualmente no contexto de Liga dos Campeões. Temos um Bayern que chega a esta fase com o PSG na máxima força em todos os índices, anímicos, físicos. O Kane a fazer um arranque de época estratosférico. Portanto, jogando aqui um bocadinho com esse fator, o menos 4,5 a 1.37 dou muito mais valor do que o mais 2,5. Gols marcados em ambas as partes, partindo do pressuposto do que é que pode ser o poderio de uma outra equipa. Jogando um bocadinho com isso, gosto mais de 1.0 HT a 1.35, que é isto quer dizer, tem que haver pelo menos um gol na primeira parte, e acredito que o haja. São duas equipas que neste tipo de jogos se superam ainda mais com aquilo que têm praticado.
O Bayern marca em ambas as partes 80% das vezes, o PSG 50% das vezes, deixam lá um golinho, 90% das vezes o PSG deixa lá um golo. Sim, está certo. Primeiro marcar, 90% das vezes marca o gol, 55% das vezes do Bayern olhando os últimos jogos. Isto aqui está a pegar muito no que é o Bayern a jogar fora, atenção a isso. Está a buscar muito aqui o contexto do Bayern fora. Curiosamente, os últimos confrontos diretos, 2-0, 1-0, 2-0, estão a ver se foram... Eles só têm, nos últimos 10 jogos, só há 2 jogos over, 2,5. Um 3-1 aqui, um 3-2 aqui. Já estamos aí muito para trás na cassete. Se formos buscar desde 23 para a frente, 1-0, 2-0, 1-0, 2-0. Portanto, o menos 4,5 aqui a 1.37 consigo entender e ver aqui algum valor. Como vos disse, também gosto de gols marcados nas mesmas partes. Eu sei que parece contraproducente. Este gajo está-me a falar de não haver 5 gols no jogo, mas depois está-me a falar a dizer que há gols na primeira parte. Mas tem a ver um bocadinho como as equipas podem entrar e depois com algum momento de forma daqui de alguns jogadores. O handicap a favor do Bayern de mais de 1,5 a 1.21 também não me parece algo tão drástico assim. Ou seja, o Bayern até pode vencer o jogo, mas o Bayern não pode levar muito no pelo nesse aspecto. Se quiserem eu posso explicar aqui o handicap. Se alguém tiver alguma dúvida, tem um outro lugar para fazer perguntas. Uma odd que eu hei de gostar também, e aqui já é jogar um bocadinho mais no campo da especulação e de estatística e de momento individual dos jogadores. Nós temos o Harry Kane a marcar a qualquer altura do jogo a 1.94. O Harry Kane marca penaltis no Bayern, é um jogador que está num momento de forma extraordinário, é um jogador muito letal quando recebe a bola redondinha dentro da área, às vezes mesmo quando ela não vem redondinha. Portanto, meter uma moeda aqui no Harry Kane a marcar um golo não me parece propriamente a coisa mais horrorosa do mundo. Ok? Continuando, amigos. Continuando. Liverpool-Real Madrid, outro dos jogos grandes da manhã. Já vamos com 16 minutos de vídeo, mas tem que ser. Liverpool 2.55, empate 3.90. Real Madrid 2.56, mais 2,5, 1.41. Lá está. Dou mais valor ao menos 4,5 a 1.31 do que propriamente ao mais 2,5 a 1.41. Nos últimos confrontos diretos não tem havido tantos golos quanto isso. Nos últimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos, apenas 2 tiveram over 2,5. Há aqui um recente em 2023 que teve 5-2, teve 7 golos, mas os últimos 2, 23, 24, tiveram apenas 1-0, 2-0. Portanto, eu dou mais primazia ao menos 4,5 do que propriamente ao over 2,5, até porque são odds que eu não gosto. Por exemplo, o mais 2,5 no PSG Combine estava a 1.30 qualquer coisa, o mais 2,5 no Liverpool Real Madrid está a 1.41. Prefiro muito mais ir buscar estas odds em live se temos um Real Madrid a ganhar o intervalo e um Liverpool a expor-se logo no arranque da segunda parte, por exemplo. Real Madrid forte na transição. Tivemos um 0-0 ao intervalo, tentar ir buscar, por exemplo, um over 1,5, por exemplo. Quem sabe um over limite. Estamos aqui a falar, o over 0.50 está a 1.23, o ambas marcam está a 1.36, por exemplo. Eu acho que a probabilidade de ambas marcam é algo gritante. O Real Madrid tem tido alguns problemas em alguns momentos na transição defensiva. O Liverpool tem tido problemas na transição defensiva. Qual é uma das principais armas do Real Madrid atualmente? Transição ofensiva. Portanto, podemos ter aqui um jogo muito aberto para golos. E lá está, vou falar um bocadinho como falei aqui do Bayern. Handicap a favor do Real Madrid, mais de 1.25 está a 1.20. O mais de 1.0 está a 1.26. Parece-me aqui odds até algo interessantes. Aqui, uma outra odd que eu acho que pode parecer muito, muito interessante para o dia da manhã também, é o empate ou vitória do Real Madrid a 1.52. O Real Madrid a não sair derrotado de terras de Anfield. Certo que o Liverpool deu um pontapé na crise interna, porque o Liverpool já tinha ganho ao Frankfurt fora por 5-1, mas continuava a perder jogos em termos de contexto interno, quer campeonato, quer taças, neste caso taça da Liga, perdeu até com o Crystal Palace. Depois lá venceu o Aston Villa para o campeonato, deu um pequeno pontapé em termos de crise europeia e de crise interna e voltou a vencer para a Premier. O Liverpool nos últimos 3 jogos, eles perderam. O Liverpool perdeu com quem? Na Liga dos Campeões. Perdeu o Galatasaray por 1-0, depois de ter vencido o Atlético muito a ferros. Tem 3 jogos, tem 6 pontos, sabe que se vencer 9 pontos, o Real Madrid também sabe que se vencer, ou pelo menos não perder 10 a 12 pontos, pode ser muito interessante para ficar dentro do top 8. O Real Madrid, quando passado, não ficou no top 8, o PSG, quando passado, não ficou no top 8, por exemplo. Já o Liverpool ficou, por exemplo, está a fazer agora o inverso. Eu acho que é um jogo muito mais para se trabalhar no live, cantos, golos, etc. Daí eu falava aqui das odds dos handicaps, o menos 4,5. Um bocadinho como eu falei do jogo do PSG com o Real Madrid, são duas equipas que têm, digamos, no ataque as suas maiores forças, mais o Real Madrid ao dia de hoje do que propriamente o Liverpool. O Liverpool tem tido problemas em ataque posicional, tem tido problemas até em concretizar as transições que tem tido problemas no momento sem bola. Mesmo assim, o Liverpool 70% das vezes deixa lá a sua pipoca, 85% das vezes o Real Madrid deixa lá. O Real Madrid marca em ambas as partes 50% dos jogos, obviamente olhando aos jogos mais recentes. O Liverpool também está quase nos 50% de gols marcados em ambas as partes. Não me parece, desculpem, propriamente mal todo, a 1.41.
E um bocadinho como eu vos falei do PSG com o Bayern, mais de 1.0 HT a 1.40 a haver pelo menos um golo na primeira parte, também não me parece propriamente a coisa mais desgraçosa do mundo. Ok? Estamos conversados aqui para o Liverpool. Cantos pode ser interessante se trabalhar pela forma como as equipas jogam. Ok? Nós fomos aqui a ver o Real Madrid tem uma média de cantos na primeira parte 2.9 a sofrer 2.5. Já o Liverpool também tem aqui uma média, esta média tem subido, porque as equipas têm conseguido chegar com bastante perigo junto da baliza do Liverpool e tem, né, às vezes, guarda-redes a defender, às vezes cortes e etc. Portanto, para mim pode ser interessante trabalhar cantos na primeira parte. Mais 3,5 está a 1.33, mais 4,5 está a 1.71. Não estou a falar destas odds para pré, estou a falar só para dar aqui um exemplo de como é que estão as odds neste momento. O Real Madrid tem 2 cantos no jogo, por exemplo. O Real Madrid tem 2 cantos na primeira parte. Ou seja, mais de 1.5 está a 1.43, mais 2.0 está a 1.70. Mas prefiro mais deixar isto tudo guardado para o live do que propriamente agora em contexto pré. Terminando, já vamos com 20 minutinhos. Falar do Sporting. O Sporting vai jogar na casa da Juventus. Estamos a falar de uma Juventus a 1.95, empate 3.62, Sporting 3.95. Estamos a falar de uma Juve que vem de mudança de treinador. Já foi esta vitória, o Cremonese já foi com Luciano Spalletti. Eles usaram um 11 muito parecido a isto. O Koopmeiners sim jogou quase como terceiro de central defesa esquerdo. Jogaram de Keke Thuram, Locatelli, McKennie, Openda e Vlahovic. Ele diz pode jogar ou não, pode estar limitado pelo menos ao banco, se calhar vai de início, tenho algumas dúvidas. Francisco Conceição pode começar de início ou não. E olhando aqui um bocadinho a tabela classificativa, o Juventus tem 3 jogos, só tem 2 pontos, 2 empates, perdeu o último jogo com o Real Madrid. O Sporting tem 3 jogos, 6 pontos, venceu o Marseille em casa, venceu o Karate em casa e perdeu pelo meio com o Nápoles fora 2-1 num jogo. Poderia ter dado um resultado diferente. O Sporting vem 3 vitórias seguidas, venceu o Marseille, venceu o Tondela e venceu o Alverca. Vem 4 vitórias seguidas, porque vence Marseille, Tondela e 2 vezes o Alverca, está-se a Liga em Campeonato. Já a Juventus vem 2 vitórias contra o Udinese e contra a Cremonese. Aliás, eu não sei se com a Cremona, com o Udinese, se já não foi o Sr. Tudor. Por acaso, acho que agora estou aqui a falhar se foi ou não. Os últimos confrontos diretos que houve, 1-0, 1 igual, nunca tiveram over 2,5. O mais do meio está a 1.23. Acho que vai haver pelo menos 2 golos no jogo, olhando ao que tem sido os problemas de uma e outra equipa. O mais do meio está a 1.80. Over 0.CT está a 1.34. O over 2.5 a 1.80. Vejo valor muito nesta odd. As Juventus têm sofrido golos de toda a gente. Nos últimos 5 jogos sofreu de toda a gente. Somos até aos jogos mais recentes em casa. Só não sofreu do Milan, sofreu da Atalanta, do Dortmund, da Udine, do Inter. Do Parma foi o único jogo que não sofreu a par do jogo do Milan. E o Parma, se não estou em erro, foi o primeiro jogo do campeonato. O Sporting a jogar fora marcou o Tondela e não sofreu. Marcou o Nápoles e sofreu. Marcou o Estoril. Marcou o Famalicão e sofreu. Marcou o Nacional e sofreu. Marcou o Casa Pia e não sofreu. Mas olhando mais aos últimos jogos do Sporting, o Sporting tem sofrido golos. Se olharem aqui esta lista, estão aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O Sporting só teve a zeros em 3 jogos. Todos os outros sofreu golo de alguém. Ok, até para a Taça Liga o Sporting sofreu. O Sporting acho que nos últimos 15 jogos sofre ainda 11. É um valor assim. Portanto, mais 2,5, eu consigo dar aqui algum valor a este mercado até estou a abrir esse time. Este mercado do mais 2,5. Gols marcados nas partes está a 1.70. Para mim está um modo muito interessante. E agora indo aqui um bocadinho a cenários de jogos. Estamos a falar de uma Juventus. Para ter mudado de treinador é porque está com problemas. Estamos a falar de uma Juventus que tem na transição ofensiva uma das suas armas, sobretudo quando há Ildiz, quando há Francisco Conceição e Vlahovic em campo, sobretudo estes 3 juntando a cambiar-se jogar no corredor direito. Ok? É uma equipa que é muito física no seu jogo. E o que é que quer dizer com isto? Estou a falar dos jogadores que podem jogar. Ferran Thuram, extremamente físico, um portento com bola e sem bola. Locatelli, mais com bola, mas tem alguma capacidade física de ser também bastante duro no meio campo. Se jogar McKennie, é um jogador norte-americano que não dá uma bola por perdida, extremamente físico, extremamente intenso nos duelos todos que disputa. O Sport tem tido algum problema quando os adversários sobem a nota no que é a agressividade, a pressionar a agressividade sobre o portador da bola e a agressividade dos duelos físicos, das segundas bolas, das batalhas de meio campo. Tem num Vlahovic, o Sport vai ter no Vlahovic, claro que uma devida comparação. Estão a ver o que o avançado do Alverca, o Maresi, fez com o Diomande no campeonato? O Vlahovic vai fazer isso com os centrais do Sporting, só que a um nível de qualidade mundial. O Vlahovic é extremamente forte nos duelos físicos, é um avançado muito bom a segurar a bola costas para a baliza e em duelos centrais, é bastante rápido e consegue atacar muito bem a profundidade. O Sporting, mesmo que Spalletti não invente muito, ainda nestes primeiros 2, 3 jogos, vamos ter uma Juventus muito prática.
jogadores, possivelmente os laterais, a dar largura sobre os corredores, extremos, dependendo de quem jogar, um deles pelo menos a vir muito para as zonas interiores para criar algum tipo de superioridade e visar a baliza, que às vezes é uma equipa que remata muito, tem muito a ver com os jogadores que tem em termos individuais. Portanto, o Sporting terá que subir em termos de intensidade, duelos, segundas bolas, a proteção do corredor central tem que ser muito importante. Pode haver algum espaço a explorar que tem muito a ver com o espaço que a Juventus deixa nas costas, sobretudo a partir dos corredores, porque depois muitas vezes Locatelli, Thuram, mesmo quando é uma quina, tem que andar aí muito aos corredores, estancar possíveis saídas do adversário por causa dos laterais subirem muito no terreno. Este jogo com o Cremonese com o Coupe Miners no corredor esquerdo, se aplicar o mesmo amanhã, acredito muito no Coupe Miners a vir muito para dentro e o corredor direito a ter muito mais balanceado para a frente por causa de Cambiasso. Portanto, temos de ter aqui um Sporting muito à imagem do jogo que foi em Nápoles, obviamente não pelo resultado, mas mais pela exibição em si, o que fez de bem na primeira parte e depois de bem também na segunda parte. Olhando a todos estes cenários, olhando aqui à questão de umas Juventus que em termos individuais tem muita qualidade em relação ao Sporting em muitas posições, se bem que nos centrais acho que Gatti, Kalulu, mesmo o Kelly, não sei se vai jogar ou não, tem tido aqui alguns problemas. O guarda-redes também é um guarda-redes que tem muita tendência para defender para a frente e alguma dificuldade em remates quando já são perto das imediações da área, muito fortes e rasteiros, meia altura, portanto se pode explorar isso também. Mesmo partindo do pressuposto que o Sporting perde o jogo e que a Juventus leva de vencida a partida, olhando ao confronto direto, olhando o ter sido das equipas nestes momentos recentes, o handicap a favor do Sporting mais do e-mail está a 1.30, mas agora vocês pensam, mas tu falaste no mais 2,5. Sim, mas tu podes ter o mais 2,5 e o mais do e-mail a vir também na mesma para o handicap. Olhando ao Sporting, tem sofrido sempre golos quase em todos os jogos. Portanto, partindo do pressuposto de um gol da Juve. Um Sporting que, se fizer uma exibição como fez com o Nápoles e algumas exibições recentes, sobretudo essa do Nápoles, consegue marcar pelo menos um gol nestas Juventus. As Juventus têm sofrido golos de toda a gente. Já temos aqui os 2 golos. Estamos a 1 do mais 2,5. E o handicap também fica em aberto, mesmo que seja o 2-1 para as Juventus. Gosto disto. Deixo para o live. Lá está, entradas em golos podem ser interessantes. Deixo para o live também as linhas de cantos. As linhas de cantos também parecem interessantes. Porque uma equipa ganha muitos cantos na primeira parte, mas isto tem muito a ver com o contexto tugão e com os adversários que defrontam e a tal questão do bloco baixo. Já a Juventus já tem um bocadinho mais a ver com a forma como a Juventus joga, uma equipa muito, tenta ser muito vertical, muita largura, forçar muito o cruzamento. Kostic é um dos jogadores que mais cruza da Juventus, é um jogador que é conhecido exatamente pela capacidade de meter bolinhas dentro da área. Portanto, estes são os mercados que eu acho mais interessantes para amanhã. Amigos, estamos conversados, já estamos com 27 minutos de vídeo. Já sabem, tem aí o meu site com todas as informações das casas com que trabalhamos e também se quiserem lá ver o último vídeo, se querem mandar algum e-mail, se querem mandar alguma mensagem mais pessoal, podem-me lá mandar. Tem também as minhas redes sociais, Instagram, TikTok e por aí fora está aí tudo. Se quiserem registrar na Bet7, tem um dos melhores bet builders do mercado e tem um dos melhores cash outs do mercado, Joffrey 99 em minúsculas. Para além disso, ganham 7 euros gratuitos no registro. Na MyBest, vocês têm excelentes mercados de cantos e de golos em pré, bons mercados também dentro desses campos em live, excelentes mercados de jogadores a marcar a equipa a vencer, de jogadores a marcar a qualquer momento, de jogadores a marcar a equipa pelo menos não perde. Tem muito, muito bom nisso também na MyBest. Acrescentando ainda, excelentes mercados deles têm mesmo muita coisa para a NBA: pontos, rebounds and assists, pontos e ressaltos, pontos e assistências, pontos, ressaltos só, pá, handicaps, imensa coisa. Também Joffrey 99 em minúsculos, se quiserem ver toda esta informação paga que a Corner Pro nos disponibiliza, que é através de uma subscrição mensal. Tem em baixo o link, vocês podem registrar, falam com o suporte, dizem que vieram da minha parte para poderem ter 3 dias gratuitos. Amigos, estamos conversados, deixem aquele apoiozinho aí nos comentários, digam o que é que vocês acham que pode ser uma boa odd para amanhã, qual é que pode ser o jogo surpresa, comentem isso, deixem um like, subscrevam e vemos no próximo aposto, sairá para quarta-feira.